Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio. Hoje tenho comigo o professor João Duarte. O João, para além de ser professor assistente na Universidade de Lisboa, no Departamento de Geologia, é também membro do Conselho de Administração do Instituto do Luís. Para além disso, lá fora também dá cartas. É vice-presidente de um dos 22 departamentos da European Geosciences Union, a principal organização de investigação em ciências da Terra, planetárias e espacial da Europa. A partir de 2025 vai ser presidente. João, é um gosto aqui ter-te connosco. Sem mais tretas, se nós soubéssemos neste momento soubéssemos que amanhã de manhã ia haver um terremoto em Lisboa, o que é que até lá poderíamos fazer? Essa é a pergunta difícil, porque nós normalmente não sabemos, normalmente quando acontece um sismo, nós não sabemos que ele vai acontecer. Há quem diga, e há cenários de risco que contemplam isso, que é, se um dia nós conseguíssemos prever um sismo, ou se conseguimos prever sinais de que vai haver um sismo, devemos dar o alerta ou não. Porquê? Porque há cenários em que o próprio caos gerado pela informação pode ser contraproducente. Ou seja, há cenários em que se houver o sismo, as pessoas não souberem e reagirem, se o sismo não for de grande magnitude, pode não causar grande destruição. Se nós dermos um alerta e depois o sismo não causar grandes estragos, só o pânico que vai gerar pode criar problemas. Muito bem, é um bom ponto. Ou seja, muitas vezes nestas catástrofes e sismos, a informação pode ser uma inimiga, não é? Porque leva ao pânico e as pessoas, por não saberem às vezes, por desconhecimento, podem ter mais calma. João, já vamos lá, mas começando um bocadinho do início, como é que começou aqui esta tua paixão por geologia? Porque para além de seres doutorado em geologia, também o teu mestrado e a tua licenciatura começaram por ser a geologia. Portanto, como é que surgiu esta tua paixão, digamos, por esta área? Foi um pouco... Eu, quando era miúdo, fui para os escoteiros, treino nos escoteiros, e desde muito cedo comecei a ir para o campo todos os fins de semana, sempre que podia. E durante a minha adolescência, eu confesso que eu estudava e era bom na escola, mas era muito irrequieto. Tinha dificuldade em estar sentado e não me via a fazer um trabalho que tivesse que estar num escritório o dia todo. Portanto, quando tive de escolher, senti que era aquele que permitia estar mais tempo no campo, mais tempo na rua. Foi isso, essencialmente. Mas esta tua paixão pelo estudo da atividade sísmica, como é que surgiu? Foi com esse contacto com a natureza e com o campo? Ou tiveste alguma experiência que te levou também a ter mais interesse e a estudar mais sobre o assunto? Foi bastante casual. Fui descobrindo o caminho. Eu lembro-me quando entrei para o curso, gostava muito até da área da paleontologia, que eu sou ali da zona de Torres Vedras e nós cavávamos dinossauros no verão. E nessa altura já vimos falar no movimento dos continentes, mas nunca tinha me apaixonado verdadeiramente pela sismicidade, pelos sismos. No entanto, o meu pai era de História, eu sempre gostei também de História, daquele lado do Indiana Jones e da arqueologia, e a história da sismicidade em Portugal, por causa do sismo de 1755, foi algo que sempre me fascinou. Tentar perceber um bocadinho a história, portanto, tinha a parte da geologia, a parte da ciência, mas também um bocadinho a parte da história e da parte mais humana. Uhum. E pegando aí no sismo de 1755, portanto foi um dos mais altos já registados na escala Richter, e eu pergunto qual é que, neste caso, pode ser a diferença entre essa escala que nós habitualmente utilizamos e outras escalas alternativas como as de Mercalli, e para que servem ambas? Ok, a escala chamada escala de Richter é uma escala de magnitude. Mede essencialmente a energia que é libertada pelo sismo. E porquê é sempre o valor. Porque normalmente, quando em termos de notícias e comunicação social, é sempre a mais utilizada? Porque essa mede mesmo a dimensão do sismo. Ou seja, a energia que é libertada no sismo. Isso é a escala de magnitude. Depois nós usamos também a escala de intensidade, que é a escala de Mercalli, que é aquilo que nós sentimos no local onde estamos. Por exemplo, um sismo de magnitude 9
nós quando estamos perto dele podemos sentir uma intensidade de 10, se estivermos mais longe vamos sentir de 8, se estivermos mais longe vamos sentir 6. Ou seja, a intensidade é só uma medida daquilo que nós sentimos no local onde estamos, para um sismo de uma determinada magnitude. Então a de Mercalli, no fundo, mede mais fatores como as consequências do sismo, como ele é sentido, a destruição. Exatamente. É uma medida até semi-qualitativa da aceleração, do movimento do solo. Por isso é que nós muitas vezes usamos caíram os vasos, caíram edifícios, edifícios ruíram. Portanto, estamos mesmo a medir qualitativamente. É como se cada um de nós, cada objeto fosse um sismómetro que está a registar a intensidade. Porque é muito difícil nós medirmos a magnitude. Pois, acredito. Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia é mais fácil porque há mais ciência e a ciência dá-nos muitas vantagens até nos sismos. Eu ia fazer uma pergunta relacionada também com o sismo de 1755. Sendo um dos maiores de sempre já registados, o maior de sempre já registado, pelo menos que há registros, foi no Chile, se não me engano. Foi 9.4. 9.4. Para as pessoas perceberem o que é um sismo de 9.4, que implicações é que hoje em dia numa cidade europeia teria? Um sismo de 9 é inimaginável. É destruição total. Eu acho que há um aspecto positivo que é normalmente estes sismos ocorrem em ambientes tectónicos especiais que só ocorrem no fundo do mar. Portanto, é muito difícil ver um sismo de magnitude 9 neste momento por baixo no continente. De qualquer das formas, é preciso ter em conta que nós, na escala de magnitudes, quando subimos de 1 para 2, multiplicamos por 30. Quando passamos de exponencial, não é? É exponencial. O crescimento é exponencial, a forma é logarítmica, mas o crescimento é exponencial. Quando passamos de 1 para 3, estamos a multiplicar por 300. Pois. Quando passamos de 1 para 9, estamos já nos 30 milhões ou qualquer coisa do género, em termos de energia. Só para termos uma ideia, um sismo como a 755 teve magnitude 8.7, foi sentido em Cabo Verde e na Alemanha. Incrível. Um sismo de magnitude 9 para cima de 9 é 20 vezes mais forte que este. Portanto, é uma brutalidade, nós não temos mesmo a noção. Deve ser, e o Sol mexe durante minutos. Estamos a falar, podemos ser 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, tudo a mexer. Isso é interessante, porque quando houve há pouco tempo o sismo em Marrocos, houve pessoas no Algarve, por exemplo, que disseram que sentiram o sismo, e é interessante ser sentido na Alemanha, realmente foi um grande impacto. João, estavas a dizer que era muito difícil acontecer num continente, mas Portugal, estando na situação em que está, portanto, no litoral, estamos mais sujeitos a isso acontecer, correto? Estamos. Nós temos, na zona à volta de Portugal, nós temos duas áreas perigosas. Uma é a fronteira de placas Açores-Gibraltar, que vai desde os Açores até ao Estreito de Gibraltar, que gerou só no século XX 3 sismos de magnitude perto de 8, um deles acima de 8, 8.4, mas foram longe da costa. Um em 1969 foi bastante sentido, de 7.9. Mas há outra zona muito perigosa, que é a zona do Vale do Tejo, que normalmente gera sismos mais pequenos, na ordem dos 5, 6, mas que tem gerado sismos com vítimas. Houve o sismo de Benavente no início do século XX, que matou cerca de 50 pessoas. E há maneira de prevermos quando o sismo vai acontecer? Porque, por exemplo, nós sabemos que os sismos muitas vezes são cíclicos, não é? Uhum. E olhando para a história de Portugal, houve com alguma relevância no século XVI, houve outro, portanto, no século XVIII, em 1755. Ou seja, nós olhamos para a história e vemos facilmente que está quase. E, portanto, se está quase, há maneira de nós prevermos quando é que pode haver o próximo sismo? Há uma a ciclicidade é um bocadinho uma ciclicidade estatística, mas há um ciclo sísmico. O problema nesse caso é que o sismo do século XVI, 1531, foi gerado numa falha junto à zona do Vale do Tejo, e o sismo de 1755 foi gerado noutra falha no mar.
Portanto, não foi na mesma falha. Portanto, nós não podemos, nesse caso não faz tanto sentido falar no ciclo sísmico. Quando nós falamos ciclo sísmico é por uma falha. Por exemplo, a falha de Santo André, ela mexe de X em X tempo. Nós aqui estamos a falar de fontes sísmicas diferentes e algumas delas podem ter períodos de recorrência, ou seja, repetição na ordem de séculos ou mesmo milhares de anos. 1000 anos, 2000 anos. Há quem diga que um sismo como o de 1755 pode repetir-se a cada 2000 anos. Qual é que é o problema? É que isto então temos sorte. Por um lado temos sorte. O problema é que isto só faz sentido se nós falarmos em séries com 100 ou 200 sismos. Portanto, e muitas vezes pode acontecer 3 seguidos com 10 anos de interrupção. Não há, desse ponto de vista, uma forma... É um bocadinho um processo estocástico. Ou seja, nós conseguimos dizer qual é que é a probabilidade média de ocorrer, mas é um bocadinho estocástico. Portanto, agora, há outras formas de fazer previsão. Quais? Nós, na realidade, quando produzimos mapas de risco, já estamos a fazer uma espécie de uma previsão. Dou um exemplo. Nós, para fazermos uma previsão de sismos, precisamos saber onde é que ele vai ocorrer, quando é que vai ocorrer e qual é a magnitude. Nós conseguimos dizer com alguma certeza qual vai ser a magnitude, onde é que vai ocorrer, o que nos falta é exatamente o dia. Mas nós, quando fazemos, por exemplo, uma previsão do tempo, nós dizemos amanhã vai chover. Mas nós não dizemos em que minuto e em que sítio. Sim. As pessoas sabem que vai chover. Tentamos às vezes, mas normalmente pode não ser certo. Está melhor. Mas aqui a mensagem é, se nós sabemos que amanhã vai chover, o que nós fazemos é levamos o chapéu de chuva. E pegando nisso da prevenção, eu sinto que em Portugal, infelizmente, nós só ligamos, sabemos que estamos numa zona de risco, porque estamos, mas só ligamos quando perto de nós ou mais longe há um sismo de grandes dimensões e nós vemos as notícias. E depois vemos pessoas como o João que tentam alertar as pessoas para os riscos e tentam dizer que vai acontecer. O que é que eu posso fazer enquanto cidadão para prevenir a existência de um sismo a curto ou médio prazo? Ou as consequências, não é? Ou a minimizar as consequências. Porque evitar que eles aconteçam, eles não vão, isso não vai ocorrer. Mas para aumentar a probabilidade ou de eu sair com vida mesmo ou de sofrer as menos consequências possíveis. Aí há uma parte pessoal que nós podemos fazer, que é saber o que é que temos que fazer. Isso é importante. Mas depois há uma parte coletiva, que é fazer simulacros. As pessoas saberem onde é que estão, saberem o que fazer em cada edifício, que tipo de edifício, não correr para a rua, porque às vezes as varandas podem cair, as fachadas podem desabar. Portanto, ficar num sítio, normalmente a maior parte dos edifícios vão aguentar minimamente os sismos. Portanto, saber o que fazemos mesmo que em Portugal. Porque há uma versão e depois há vários engenheiros que dizem que em Portugal, fruto de muitos dos edifícios serem mais velhos, muitos do século XX, alguns do século XIX, haver esse risco. O que eu pergunto é, numa cidade desenvolvida como a nossa, podemos aguentar ou temos que tomar outras medidas? Eu acho que vai ser muito heterogéneo, de certeza, porque se o sismo ocorresse mesmo por baixo de Lisboa, e isso é pouco provável que ocorra mesmo por baixo de Lisboa, vai ocorrer uma certa distância. Portanto, nós vamos lá com uma onda sísmica que vai afetar alguns edifícios mais do que outros. Os edifícios mais recentes, a partir dos anos 80, já todos mais ou menos cumprem. Às vezes os mais antigos, até por questões da regueula pombalina, ou que tinham havia um certo conhecimento de como construir, um bocadinho empírico. Há edifícios que estão bem construídos, mas há edifícios que estão muito mal construídos e provavelmente a precisar de serem reabilitados e de serem inspecionados. Portanto, eu acho que aí também, perante o poder político, mas eu acho que muitas vezes o poder político só reage àquilo que as pessoas também está na consciência. Portanto, nós temos que ser nós a informar-nos uns aos outros e a trazer o assunto para o debate público, porque é assim que depois o poder político também ganha consciência disso. E eu acho que isso tem acontecido. Tendemos a esquecer de vez em quando, mas eu diria que estamos muito melhor do que estávamos. Agora, ninguém está preparado para um sismo como o de 1755. Isso nenhum país está.
Mas nós não podemos ir aprendendo com as lições de outros países e evoluir. Isto por vários motivos. O primeiro, nós vemos que agora vão haver eleições no dia 10 de março, estamos a ver os debates, e não se ouve falar uma vez de sismos, acreditando obviamente que o tempo de debates é curto e que há agendas mais importantes, mas não ouvimos um partido, nem os com presença na Assembleia da República, nem os sem presença, a falar sobre os sismos. Isto é preocupante ou a evolução vai-se fazendo mesmo que não seja um assunto que está sempre na agenda política? É preocupante porque eu acho que acima de tudo é um estado de negação, que é o pensar se calhar não vai acontecer durante o nosso tempo, mas há de acontecer em alguma geração. Até um bocadinho. Nós temos alguma dificuldade em lidar com o risco a estas escalas de tempo, não é? Agora, eu acho que tem melhorado muito, e sempre que há sismos, isto vem um bocadinho aos solavancos. Sempre que há sismos, sempre que há uma memória, como o sismo de Marrocos, como o sismo da Turquia, antes tinha havido o sismo de Sumatra, o sismo do Japão de 2011, nesses momentos foi feito muita coisa. Portanto, quando há esses momentos, nós lembramos, a população fica mais alerta e há pessoas que sentem mesmo pânico, não é? De pensar que isto um dia vai acontecer. A questão é, vai acontecer, não sabemos é quando. O João dizia-me há bocado que é possível prever qual vai ser mais ou menos a magnitude de um sismo, mas nunca poderá ser previsto a altura exatamente certeira que vai acontecer. É possível prever qual vai ser o próximo sismo a afetar Portugal? Temos noção mais ou menos da magnitude? Nós podemos fazer uma análise probabilística, que é olhar para a história e ver o que é que já aconteceu, ver o que é que se vai repetir, mas podemos fazer uma análise também que nós chamamos de determinística, que é ir identificar as falhas, que é isso que é o meu trabalho na realidade, é ir estudar as falhas que estão no fundo do mar, mapeá-las e, vendo a sua dimensão, nós com os cálculos conseguimos dizer se esta falha mexer, vai gerar um sismo de magnitude X. E, portanto, nós temos algumas falhas reconhecidas, há muitas que não conhecemos ainda, mas conseguimos dizer que há falhas que vão, com alguma certeza, quando mexer, e nós sabemos que os continentes estão a mexer, claro. Conseguimos medir no GPS, sim. Portanto, eles estão a aproximar-se e as falhas estão a acomodar essa deformação. Só que isto é um bocadinho, é como se tivesse algo que fica preso. Não é? Nós temos um livro em cima de uma mesa e está muito pesado e nós estamos a empurrar. Ele vai oferecer resistência e depois mexe rapidamente. É isso que é um sismo. É um movimento de uma falha que está presa, vai acumulando tensão, a determinada altura liberta. Portanto, nós temos que reconhecer essas falhas. Por falar em falhas, o Círculo do Fogo é um exemplo de uma zona... O Anel de Fogo o Círculo de Fogo, sim. O Círculo de Fogo é um exemplo de uma zona onde há mais falhas, mais propícia a acontecer sismos, nomeadamente apanha também a zona do Chile, se não me engano, ou do Japão, e portanto nós tendo uma zona não tão problemática como essa, podemos falar em zonas problemáticas, não é? Estamos mais a salvo, mas esse pode ser um dos motivos porque há mais sismos nestas zonas. E o que é mais explicitamente esse Círculo do Fogo? O Círculo do Fogo é um conjunto de falhas tectónicas que contorna todo o Pacífico, vai da zona do Chile até à América, falha de Santo André, depois vai pelo Canadá e vai até ao Japão e desce até a Austrália, apanha Nova mesmo Zelândia. muita costa, não é? É toda a costa do Pacífico. Incrível. São locais em que as placas estão a chocar e uma mergulha por baixo da outra. Nós no Atlântico, ou seja, todo o Pacífico tem as placas a convergir em direção aos continentes. No nosso caso, o Oceano Atlântico é um oceano que ainda está a abrir. As grandes falhas estão no centro, vão da Islândia até aos Açores e continuam até a Antártida, e estão essencialmente, este oceano está essencialmente a abrir. No entanto, fazemos parte de um outro conjunto de, digamos, um pequeno anel de fogo, que é um anel de fogo do Mediterrâneo, que vai do Arco de Gibraltar. Na realidade, ele vai praticamente quase dos Açores, atravessa todo o Mediterrâneo. Se nós pensarmos, vai à Itália. A Itália tem vulcões, o Etna, o Vesúvio. Sim. A Grécia tem vulcões e vai até à Turquia, onde houve aquele sismo. Ou seja, porquê? Porque a África está a colidir também com a Eurásia. Portanto, nós estamos aqui no cantinho
de um anel de fogo, que é o anel de fogo do Mediterrâneo. Já foi muito grande. O Mediterrâneo era um oceano enorme, que chamava-se Tétis. Entretanto, tem vindo a fechar e é um oceano pequenino. As montanhas, como os Alpes, são resultado dessa colisão. Nós temos montanhas na Europa. E o terremoto em Marrocos é resultado desse pequeno anel de fogo do Mediterrâneo? Nós temos uma pequena cadeia de montanhas, que é o Atlas. Pequena, grande, tem 4.000 metros. Eu estou a dizer comparado, por exemplo, com os Andes ou com os Himalaias, que são mesmo cadeias na ordem dos 6.000, 8.000 metros. Mas esse é um dos sismos que faz parte desse pequeno anel de fogo do Mediterrâneo. Então podemos considerar que, em vez da costa africana, poderia ter vindo para a zona do sul de Espanha e do Algarve e tivemos sorte? Ou foram outros fatores para ir para Completamente. Nós temos as estruturas na realidade são simétricas. A grande falha está no mar, entre o Marrocos e o Algarve. Em Marrocos, no interior, depois há uma cadeia de montanhas que são é o Atlas. Sim. Mas nós também temos, que é a Serra da Estrela, a Serra de Gredos, é o equivalente. Também temos falhas no interior do continente que podem mexer a qualquer momento e gerar este sismo de magnitude 6. E quando gerar esse sismo de magnitude? Na escola muitas vezes estávamos a falar dos simulacros, quase que existe mais prevenção quando somos mais pequenos nas escolas do que agora nas nossas empresas, nos nossos escritórios. Para além dos simulacros, muitas vezes dizem-nos o que é que havemos de pôr numa mochila de urgência que ninguém acaba por ter, eu inclusive, se calhar depois de muita gente ouvir este episódio, é bom sinal que a façam. Mas, ou seja, o que é que dá realmente jeito estar nesta mochila para, se alguma vez tivermos que a usar? Esperemos que não, mas o que é que pode realmente salvar vidas nesta mochila? O que pode acontecer, e se há exemplos disso, nós podemos ficar isolados num sítio e não vamos poder conseguir sair dali durante 2, 3 dias. Não vai haver água, não vai haver eletricidade, não vai haver vias de comunicação. Portanto, fala-se ter um rádio, um daqueles rádios a pilhas, não é? A pilhas. Uma lanterna, não vai haver luz, se for à noite é importante. Água, nós conseguimos aguentar sem comer, mas vários dias, até quase um mês sem comer. Mas ao fim de 2 ou 3 dias sem água começamos a ter problemas. E depois podemos ter um agasalho, qualquer coisa do género. Mas eu diria um apito, fala-se num apito, porque se ficarmos numa cavidade para nos ouvirem, alguém que venha à nossa procura, ao nosso auxílio, poder nos ouvir, até porque os cães, não é? Os cães podem são muito sensíveis. Eu diria que para nós mal ou bem temos muitas destas coisas em casa, é tentar tê-las no mesmo sítio. Não é preciso ser uma mochila, mas pode ser uma gaveta ali à mão, não é? Muitas vezes. Gaveta à entrada de casa, ou qualquer coisa do género, onde pomos umas pilhas, pomos uma lanterna, ter lá uma garrafa de água. Pode ser uma coisa simples. A mochila é gira a fazer quando temos crianças. Outra coisa muito importante, que isso é se nós tivermos sentimos o sismo, ou o sismo ocorrer quando nós estivermos em casa. Mas a família pode estar toda separada, se for durante o dia. Portanto, também é mesmo muito importante ter um ponto de encontro. Especialmente se tivermos crianças. E aqui em Lisboa, o que é que poderia ser uma boa opção? Eu penso que até mesmo tecnicamente o sítio onde as pessoas devem digerir é o Parque de Monsanto. Porque é uma zona muito aberta, onde vai poder... A questão das árvores não seria um obstáculo? Não, diria que não. Quer dizer, cuidado, não é? Temos de ter algum cuidado se houver um sismo muito grande e ficarem algumas árvores mais velhas que possam, mas ter algum cuidado. Mas em princípio, temos muito espaço aberto, é um sítio onde as pessoas podem ir e depois podem se encontrar por lá, não é? É melhor do que tentar cada um sair para o seu lado. E em casa? Fala-se muitas vezes do clássico por baixo de uma mesa, por baixo também de uma porta. Não havendo nenhum sítio perfeito para ficarmos, qual é que é assim o melhor sítio de urgência, não é? Porque as coisas acontecem muito rápido, para uma pessoa poder ficar mais ou menos tranquila, digamos. Nunca fica, mas... Eu diria que a primeira coisa que nós temos que pensar é que temos que proteger a cabeça. Nós conseguimos, se ficamos com um braço esmagado, partido, uma perna, nós aguentamos mal ou bem, a cabeça... Se acontecer alguma coisa à cabeça, acabou, não é? Portanto, é proteger a cabeça. Daí eu tentar proteger e agacharmos e proteger. Há muita coisa
no teto que pode cair, os candeeiros, tetos falsos. Portanto, a ideia de nós metermos por baixo de uma mesa pode ser pôr um colchão por cima, pôr-nos por baixo de um colchão, por exemplo, pôr-nos uma almofada. Que é uma solução que não se fala muitas vezes. Não se fala muito, mas se estivermos ao lado de uma cama, se pusermos um colchão por cima, a mesa tem também uma explicação, que é criar um espaço. A mesa depois pode ficar assente na parede ou no outro móvel e cria uma cavidade. Se nós pensarmos uma mesa quando parte, nunca parte as 4 pernas ao mesmo tempo, parte de uma ou parte de 2, e quando parte 2 ela fica assente e as outras 2 podem não partir. Portanto, é criar, no fundo, o tampo da mesa permite até partes do teto colapsarem, e muitas vezes as boas mesas de madeira são altamente resistentes, é criar um espaço onde nós possamos preservar a nossa cabeça até nos virem buscar, é essencialmente isso. Ou seja, o ideal seria ter um bunker. O ideal seria ter um bunker. E eu ouço muitos engenheiros a dizerem porque é que não fazemos um bunker em cada uma das casas? É uma solução. É esse o ponto, que é alguém com capacidade financeira, com dinheiro para investir em segurança, é um bunker o recomendável? Pode perfeitamente, por exemplo, ter uma despensa com uma estrutura metálica. Isso é perfeitamente. Até porque os sismos, muitas vezes, nós começamos a sentir as primeiras ondas, as ondas P, as ondas S, e as ondas têm um certo atraso, e depois vêm as ondas de superfície, que muitas vezes são as mais destrutivas. Nós podemos começar a sentir o sismo durante 30, 40 segundos, e as ondas mais destrutivas vêm passado quase 1 minuto. Portanto, nós temos tempo para fazer muita coisa. E falando aí nessas ondas que vêm a seguir, nas réplicas, ou seja, devemos estar tranquilos assim que um sismo termina, ou as réplicas são difíceis de prever e devemos estar alerta ali durante pelo menos umas horas ou dias? Não sei assim qual é que é o período perfeito para... Aí é mesmo perigoso. As réplicas são perigosas e obedecem a uma lei estatística também. Elas decaem com o tempo seguindo uma lei. Quanto maior é o sismo, maior serão as réplicas, e há réplicas que vão durar meses. Podem durar 6, 7 meses. Claro que aqueles dias a seguir também há uma queda exponencial. Serão nas horas seguintes. Porquê é que elas são muito perigosas? Porque os edifícios ficam danificados. Portanto, um edifício está preparado para um sismo de determinada magnitude, mas se houver uma réplica a seguir ao sismo, o sismo pode estar danificado e, portanto, já não vai resistir como estava desenhado para resistir. Aí não há grande solução. Portanto, é pensar... E mais uma vez a questão do Monsanto. Provavelmente, se houver um sismo grande, é provável que vão haver vários outros sismos, outras réplicas nas horas e dias seguintes. Portanto, as pessoas vão ter que ir ficar pelo menos 1 semana, 2 semanas a viver fora do edificado. Isso... João, e há alguma coisa que o Estado possa fazer? Criar abrigos com estruturas especiais coletivos? Não sei se isso já é prática em alguns países onde acontece mais, o Japão, por exemplo. Ou seja, que boas práticas é que podemos tirar lá de fora, que já existem, para aqui, e o que é que coletivamente poderemos arranjar soluções juntos? Nós quando preparamos um edifício, muitas vezes nós consideramos para que é que ele vai servir. Portanto, quando construímos um hospital, devemos preparar um hospital para aguentar um sismo de magnitude 9. Porquê? Porque os hospitais vão ser precisos. O Santa Maria aguenta? O problema é que eu acho que em Lisboa praticamente todos os hospitais iriam cair. Acho que só há um hospital que está mais ou menos preparado para aguentar um sismo, mas provavelmente os hospitais em Lisboa iriam todos colapsar. Esse é o problema. Mas, portanto, o que é que o poder político pode fazer? Eles fizeram isso para a Assembleia da República, foi reforçada. Foi interessante. Os hospitais podiam ser eventualmente reforçados. As escolas também, por uma razão que é, se houver um sismo durante o dia, vão estar cheias de crianças, portanto, ao termos as escolas reforçadas, estamos a proteger as crianças, e depois as escolas podem ser usadas para alojamento, porque têm espaço, têm balneários. Portanto, este tipo de coisas, não é? É muito difícil. Qual é que é o problema? É que resolver tudo ao mesmo tempo é muito difícil. Claro. Mas por ser muito difícil, por isso é que nós temos que começar já e devagarinho. E começar naquilo que é óbvio: hospitais e escolas. Portanto, já
e devagarinho é a principal premissa para lutarmos e para nos precavermos contra os sismos. Não sabemos quando é que vai acontecer, mas sabemos que vai acontecer. Espero que este episódio vos tenha sido útil. Espero que possa servir para um dia, caso aconteça, podermos proteger, mas também agora, devagarinho, irmos prevenindo, protegendo e arranjando outras soluções alternativas. Obrigado, João. Muito obrigado. Foi um gosto. Foi um prazer, foi um gosto estar aqui com vocês.